No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 passos para você aplicar ainda hoje nos seus estudos para você aumentar consideravelmente sua porcentagem de acerto em questões do CESP e se diferenciar do seu concorrente. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal e especialista na Banca CESP. Durante a minha caminhada no mundo dos concursos públicos, eu me especializei na Banca CESP, fiz várias provas, fui aprovado em primeiro lugar no concurso feito pela Banca CESP. Hoje eu trabalho na instituição que criou a Banca CESP, então eu tenho uma bagagem interessante aí sobre a Banca CESP, que eu tenho certeza que pode te ajudar nos seus estudos aí. Então eu vou te revelar aqui o que muito curso pago não te revela por aí. Então não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho que você entra para essa comunidade aqui de futuros aprovados em concurso público e você me ajuda também, beleza? Sem enrolação então e direto ao ponto. Primeiro ponto que você precisa fazer para você aumentar sua porcentagem de acertos em questões do CESP é quando você for estudar um material, seja ele um PDF, um livro, um material escrito, seja ele uma videoaula, você precisa fazer um estudo mais ativo. Quanto mais um estudo ativo você fizer, maior vai ser a sua facilidade de acertar questões do CESP e entender, né, aumentar sua porcentagem de acertos nas questões da Banca CESP. Então, quando você for ler um PDF, não fica simplesmente lendo aquele PDF. Faz marcações, faz anotações, faz esquemas. Quando você for estudar para uma videoaula, tenta sempre resolver a questão antes do professor. Então, o professor mostrou uma questão lá, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão antes dela. E aí você, depois que o professor for resolver a questão, você já vai ter muito mais clareza, você vai estar muito mais ativo ali. Porque é muito normal, você vê uma videoaula, você está só entendendo o que o professor está falando, mas se caiu uma questão sobre aquilo, você não está preparado, você não aprendeu de fato, você só entendeu aquela matéria. Então você precisa tornar o seu estudo algo muito mais ativo se você quer acertar questões do CESP. No PDF a mesma coisa. Se você vai estar resolvendo o PDF, apareceu uma questão, não lê a questão e lê direto o comentário. Vê a questão, tenta resolver a questão antes e você vê aí o seu nível de conhecimento, né? Seu nível de acerto ali, e aí sim você vê o comentário do professor e ajusta, vê o que você entendeu de fato, o que você errou. Outra técnica muito boa é a técnica FIMA, que é você tentar explicar para você mesmo de forma tão simples que qualquer pessoa entenderia. Então você acabou de estudar uma matéria ali, tenta explicar essa matéria que você acabou de estudar para você mesmo. Então levanta e dá uma aula para você mesmo, mostrando que você de fato aprendeu aquele conhecimento ali. Isso além de afetar pra caramba a sua memorização, né, a facilitar a memorização, você vai ter muito mais facilidade de lembrar daquele conteúdo, porque quando a gente ensina para alguém o conhecimento, nesse caso para nós mesmos, a gente está demonstrando ali de fato que a gente tem um conhecimento naquela matéria e a facilidade de memorizar aquilo é muito alta, né? Nosso cérebro tem muita facilidade de memorizar tudo aquilo que a gente ensina. Então, fica aí uma recomendação que é você utilizar a técnica FIMA. Eu tenho um vídeo inteiro só sobre essa técnica. Se você quiser ver, tá, o link tá passando aqui, também tá aqui embaixo. Confere lá. Segundo passo para você acertar muito mais questões da Banca CESP. Você só vai avançar em uma determinada matéria, em um determinado conteúdo de alguma matéria, depois que você estiver acertando pelo menos 80% das questões. Então, isso é muito comum, tá? É um erro muito comum dos concurseiros. O que eles fazem? Eles estudam um PDF, estudam uma videoaula, estudam um material teórico ali, e aí eles fazem algumas questões, às vezes nem fazem questões, e eles não estão com a porcentagem de acerto tão boa, e aí eles já avançam para a próxima. O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai ver o edital todinho do seu concurso, numa velocidade até mais rápida, mas você não vai ter uma qualidade muito boa nos seus estudos. Então você vai estar acertando ali 50% das questões muitas vezes, e 50% não é o suficiente para você conseguir ser aprovado. Então você precisa ter essa noção de que você precisa estar com um acerto bom de questões. E eu considero esse acerto bom pelo menos 80%. Pedro, 80% é muito. Galera, se você acabou de estudar o material e você vai direto para as questões, né, é isso que eu estou falando. Você estudou um material agora, estudou um PDF, você vai resolver as questões, você acabou de estudar o material, você deveria ter aprendido ali, entendido aquela matéria. Então você deveria estar acertando mais de 80%. Pedro, eu acertei menos de 80%. O que eu faço? Eu recomendo que você volte, dê uma lida ali na teoria, nos pontos que você marcou, ou se você estiver assistindo videoaulas, vai direto para as questões e resolve as questões novamente e foca ali no que você mais cai. Se você fez um estudo de qualidade, resolveu as questões com qualidade, anotando os erros, né? Você vai ter muita facilidade, você vai chegar nos 80% muito rápido, tá? Mas evite avançar na matéria antes de você estar acertando uma porcentagem boa de questões. E isso, no longo prazo, vai fazer com que você acerte muito mais questões da banca
banca CESP. Porque uma pessoa que estuda só a teoria, e isso é comprovado cientificamente, uma pessoa que só estuda a teoria, ela tem 4 horas no dia. As 4 horas do dia dela, ela fica só estudando a teoria, fica só vendo PDF, né, ou lendo livros e só vendo videoaulas e não resolve questões. Essa pessoa, ela pode estudar horas e horas e horas e horas e ela não vai conseguir ter uma boa porcentagem de acesso, porque quando ela for resolver uma questão, ela provavelmente vai errar. Agora, uma pessoa que pega, por exemplo, metade do tempo para resolver ver teoria e outra metade para ver questões, essa pessoa já vai ter uma porcentagem de acerto muito melhor e vai ter uma qualidade muito maior no seu estudo. As chances dessa pessoa ser aprovada numa prova objetiva, que é o nosso caso aqui no concurso público, é muito maior. E fica ligado em que no último passo eu vou te revelar de onde que a banca CESP tira as questões dela. Terceiro passo para você acertar muito mais questões da banca CESP, né, nas provas do CESP, é você preencher as lacunas do seu estudo. Então o que que vai acontecer? Você vai passar pela primeira vez, né, no material teórico, na teoria, vendo questão, aula e tal, e você vai passar pela primeira vez e fechar o conteúdo. Depois que você fecha o conteúdo, geralmente o que que as pessoas fazem, geralmente o que que é certo? Você fica em modo revisão naquela matéria, então você vai fazer muitas revisões daquela matéria e você vai fazer basicamente questões. Grande parte do seu tempo vai ser resolvendo questões e revisões, vai ser basicamente esses dois. E nesse momento é o momento ideal e perfeito para você preencher as lacunas do seu estudo. Pedro, como é que eu faço isso? É muito comum quando você começa a estudar para concurso ali e você já terminou essa primeira passada, você ficar meio travado ali nos 70, 75% de acerto nas questões. E é preenchendo as lacunas que você vai conseguir ter uma evolução, tá? É uma das técnicas para você conseguir evoluir bastante aí e crescer acima dos 75%. E como é que você faz isso? Quando você pegar um bloco grande de questões, você vai dar uma atenção muito grande nas questões que você erra. Então, por exemplo, você começou a resolver a questão e errou uma questão. Você vai parar, analisar, entender, ler o comentário, ver qual é o ponto da matéria, por que que você errou e analisar com bastante calma, muitas vezes aplicando a técnica FIMA que eu falei para você, tentando dar uma explicação para você mesmo do porquê você errou, entendendo qual é o ponto daquela matéria e você vai preenchendo as lacunas. Então para e pensa comigo, você vai até gastar um determinado tempo para você conseguir ali entender a questão, resolver ela de fato. Só que você está exatamente preenchendo os pontos que você não foi tão bem, né? Os pontos que a teoria não preencheu para você, o estudo da teoria não preencheu para você. E aí você vai no começo errar muitas questões, porém de acordo com o que você mais avança e você mais preenche as lacunas, cada vez as lacunas vão ser cada vez menores e cada vez você vai conseguir resolver mais questões num tempo menor e você vai preenchendo cada vez as lacunas mais finas do seu estudo. Então você no começo, vamos supor, que a cada de 20 questões você erra 5, 6 e você vai bem a fundo nessas 6 questões, analisando, como eu disse, entendendo por que que você errou, dando uma aula para si mesmo, falando por que que você errou, qual ponto da matéria, talvez até voltando na teoria e reforçando o seu estudo. Você vai percebendo que preenchendo essas lacunas, depois de um tempo, você vai estar acertando grande parte das questões, porque você já reforçou o estudo naquelas questões que você é bom, né? Você resolveu muitas questões, as questões que você acertou, você já mostrou ali, reforçou seu estudo nas questões que você já sabia e você foi mais a fundo naqueles pontos que você não sabia e percebeu que não era tão bom. Então aqui você vai ter um avanço muito grande no seu estudo. E antes do quarto passo, revela aqui embaixo para mim para qual concurso da banca CESP você vai fazer e o que que você acha da banca CESP. Você acha que ela é uma banca boa, ruim? O que que você acha? Eu quero saber muito aí sua opinião. O quarto passo para você acertar muito mais questões do CESP é você fazer a curva de evolução das questões. Pedro, o que que é isso? É muito comum quando você começa a se preparar para concurso, você fazer o quê? 80% do seu tempo vai ser lendo a teoria, né? Porque você está aprendendo uma matéria nova ali que você não sabe absolutamente nada e 20% você vai resolver questão. Então a gente tem essa proporção aí de que grande parte do seu tempo vai ser na teoria, quando você está começando a se preparar, e pouca parte vai ser para a questão. Só que você tem que utilizar essa curva e inverter essa curva de acordo com o tempo. Então quando você estiver um pouquinho mais avançado, o que que você vai fazer? Gastar metade do seu tempo resolvendo questões e metade do seu tempo vendo a teoria. E quando você já tiver terminado a teoria e deixar ela em modo de revisão, você vai fazer 80, 90% do seu tempo resolvendo questão e desse jeito que eu falei, com o passo 3 que eu falei, e você vai ter uma evolução muito grande, porque você vai estar focando no que mais cai. Tem um estudo mostrando que o estudo mais eficiente para provas objetivas é o estudo de resolução de questões. Então você precisa inverter isso. Eu vejo que muita gente se perde no material teórico, foca ali, eu vou estudar material teórico de forma com muita qualidade, vou saber tudo, só depois eu vou resolver questão. Não façam isso, tá? Já começam resolvendo questão de imediato, mas nessa proporção que eu falei, né, mais a teoria, menos questão, e vai invertendo essa curva durante o tempo. O quinto passo para você acertar mais questões da banca CESP, e é de onde a banca tira as questões. Você sabe de onde que a banca CESP tira as questões dela, ou pelo menos grande parte dela?
é da legislação, não é da doutrina, não é da jurisprudência, é da legislação. Então, levando isso em consideração, e se você quer aumentar a sua porcentagem de acerto em questões do CESP, você precisa colocar a legislação no seu estudo. E eu recomendo aqui que você coloque a legislação em 2 momentos. O primeiro momento é você encaixar o estudo da legislação em si durante o seu ciclo. Então, não separa um tempo muito grande, mas separa um tempo ali para você estudar a legislação, a lei seca, né? Estudar a Constituição, a lei de licitação, estudar o que for que cai no seu edital de legislação. Imprime e vai estudando ali, nem que seja 10 minutinhos por dia. Nossa, Pedro, 10 minutinhos por dia já vai fazer uma diferença muito grande a longo prazo, tá? E o segundo momento que eu recomendo que você estude legislação é quando você estiver resolvendo as questões. Então, como eu falei, as questões que você for errando, você já vai vendo ali de onde que ela foi tirada, em que ponto da legislação ela está, e você vai na legislação e dá uma lida lá. Olha ali, o CESP tirou essa questão dessa legislação aqui, desse ponto aqui, desse artigo aqui. No comentário do professor já vai ter lá de que parte foi tirada. Aí você só vai lá na legislação e vê. Então você vai ver muitas vezes que o CESP cobrou um determinado artigo e ele poderia muito bem ter cobrado outros artigos daquele mesmo ponto. E você já circula, já anota, já presta atenção ali e já faz um material para você revisar, e você vai fortalecer muito mais o seu conhecimento na hora da prova. Beleza, galera? Espero que eu possa ter ajudado. Tamo junto e até o próximo vídeo.